Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Que também vai ser uma introdução à nossa nova revista que está chegando. E vai chegar e você precisa memorizar aqueles versículos que nós estamos falando. O grande dia da entrega da nossa revista vai ser quando? Amanhã, e você precisa ter memorizado os versículos para receber a sua revistinha lá na igreja. Qual é o horário da entrega? Ao meio-dia, não é isso? Você vai passar lá na entrega de drive-thru, vai falar os seus versículos e vai receber a sua revistinha. Você já está preparado? Se não estiver, dá tempo ainda. Hoje é sábado. Memorize os versículos e vá lá buscar a sua revista, tá bom? Se não puder amanhã, é só falar que depois você vai receber a sua revistinha, tá bom? E não se esqueça, quem ainda não entregou o seu exercício da semana passada, a Bíblia na mão, ainda dá tempo. Faça o seu exercício da Bíblia na mão, que nós estudamos semana passada, e entregue. Nós estávamos estudando na semana passada, a nossa lição foi sobre a Bíblia. Não é isso? Nós aprendemos muitas informações sobre a Bíblia. E nós vamos revisar algumas coisas hoje. Nós estudamos que a Bíblia tem duas divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Nós descobrimos também que a Bíblia tem 66 livros, não é isso? Então, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Na nossa exercício da Bíblia na mão, que vocês fizeram e muitos já entregaram, nós estudamos os 39 livros do Antigo Testamento, certo? Vocês fizeram um desenhozinho da Bíblia na mão e a gente tentou memorizar, espero que vocês tenham memorizado, senão vão estudar bem essa semana olha, barulhozinho da sirene, espero que vocês não estejam ouvindo. Nós estudamos os 39 livros do Antigo Testamento como dividindo em gêneros literários. Por que nós estamos estudando isso? Para que você entenda melhor como ler a Bíblia, como estudar a palavra de Deus, certo? Então, lá nós observamos que, aqui está a sua Bíblia na mão, que você fez o seu exercício. Muitos mandaram desenhos muito legais, coloriram, né, igual a Manu, desenharam muito bonito, certo? Igual a Heloísa, a Helena, o Daniel, todos que mandaram os seus desenhos, eu dei ok lá no grupo. Muito obrigada por ter mandado, tá bom? Então, fácil de decorar as quantidades aí, não é isso? 5, 12, 5, 5, 12, não é isso? Essas são as quantidades, tá? Então, bora lá. São 5 livros no Pentateuco. O que significa Pentateuco? Ah, muito fácil. Penta, não é isso? Igual no futebol. Pentateuco são 5. E quantos são os livros que tem no Pentateuco? 5 livros, não é isso? Começa com o quê? Gênesis, não é isso? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter Gênesis, a história da criação, Adão e Eva, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E tem outro nome, não é isso? Para esses livros que são a lei ou Torá em hebraico, certo? São os primeiros 5 livros da Bíblia. É a primeira divisão. Os judeus têm todo um cuidado com esses livros e são chamados por eles de a lei ou Torá, certo? Então, quando nós lemos esses 5 primeiros livros, nós temos que ter em mente que eles fazem parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que tratam da história da criação, Gênesis, Êxodo, porque Êxodo significa saída. Quando o povo saiu da onde? Do Egito, não é isso? E saiu guiado por quem? Moisés. Levítico, quando tem um monte de leis, por isso que a palavra Levítico. E aí vem Números, quando há contagem do povo, por isso que chama
Números, né? E Deuteronômio, tem essa palavra de Deuteronômio porque é a segunda vez, entendeu, da lei, e também fala dos discursos de Moisés para o povo. São 3 divisões nesse livro que falam das pregações de Moisés para o povo. E aí, qual é que é a outra divisão? Pentateuco e históricos. 5 livros aqui e 12 livros históricos. Começa com o quê? Com Josué. Então, quando o pastor fala assim, abra sua Bíblia lá no livro de Crônicas, aí você já vai estar esperto, já vai saber que ele está falando do Antigo Testamento, já vai saber que você marcou a sua Bíbliazinha bonitinha com os marcadores. Então, você já vai em Josué e sabe que esse livro histórico está depois de Josué. Então, você já está sabendo procurar os livros da Bíblia. Por isso que a gente ensinou você a marcar sua Bíbliazinha com esses marcadores, tá bom? Então, você vai marcar sempre a sua Bíblia com esses marcadores aqui. Então, por que são livros históricos? Porque contam histórias. Josué, a história de Josué e do povo no Egito. Juízes, a história dos juízes de Israel. Ruth, a história de Ruth. Samuel, são 2 livros. Primeira e Segunda Reis, as histórias dos reis. Crônicas sobre os reis. Esdras, Neemias, a história de Esther. Então, são histórias, são livros históricos. Contam o quê? Histórias. Para você entender, entendeu? Como ler a Bíblia, você tem que entender por que são livros históricos. Então, quando o pastor fala assim, vamos ler o livro de Esther. Esther é um livro histórico, conta histórias. Então, você sabe como ler aquele livro. E depois disso vem o quê? Pentateuco, 5 livros, 12 livros históricos, e aí vem o quê? 5 livros poéticos. Também você tem que saber quando ler poesia. Poesia é diferente de história? Sim, é diferente de história, não é verdade? Você lembra de alguma poesia que você conheça? Eu conheço várias poesias, a tia gosta muito de poesia, né? Geralmente, quando a gente é criança, a gente gosta de umas poesias assim, meio diferentes. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, jarro é fino, bate no sino. O sino é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco. O buraco afunda, acabou seu mundo. Isso é um tipo de poesia, certo? Então, poesias são formas assim, às vezes poéticas, na verdade, às vezes tem rima, de você expressar de uma forma bela uma coisa que você sente ou pensa, não é verdade? Então, nós temos aí o livro de Salmos, um dos maiores livros da Bíblia, na verdade, 100 e poucos capítulos, falando de quê? De formas poéticas, de adorar a Deus, não é isso? De servir a Deus. Nós temos lindos e belos salmos, entendeu? Que às vezes expressam alegria, às vezes expressam tristeza, às vezes expressam adoração a Deus. Nós vamos ver aí Eclesiastes, Provérbios. Provérbios são o quê? Ditados, entendeu? E a gente vê aí Cantares de Salomão, o livro de Jó inteiro. Então são livros o quê? Poéticos, como se fosse também um hinário. Então os hinos são hinos, alguns são cânticos, são hinos. Então você precisa também entender isso quando você estiver lendo, entendeu? Algum destes livros, que eles são livros o quê? Poéticos. E depois dos livros poéticos, o que que vem? Profetas maiores, não é isso? Por que são profetas maiores? Porque esses homens eram grandes, tipo o tio Glauber, esposo da Carol, que ele é altão? Não, não é por causa disso. Profetas maiores porque os livros são grandes, não é isso? Nós temos aí o primeiro livro, quem? Isaías, que você marcou na sua Bíblia, não é isso? Espero que você tenha colocado o papelzinho lá em Isaías. Porque aí se o pastor falar assim, abre a sua Bíblia em Isaías. Opa, eu já tô com o papelzinho marcado aqui, vou abrir bem rapidão. Ou se o pastor falar assim, abre a sua Bíblia em Jeremias. Aí você já lembrou assim, nossa, eu marquei Isaías, então Jeremias é depois de Isaías. Então vou achar também bem rápido,
certo? Por isso que a gente ensinou você a marcar a sua Bíblia com os marcadorzinhos, tá bom? Então, esses são profetas maiores. E o que são livros proféticos? Profetas são aqueles que falam mensagens a respeito de Deus, estão profetizando, às vezes falando de coisas que vão acontecer, estão dando advertências ao povo de Israel, entendeu? Sobre situações que podem acontecer se eles caírem em erro e caírem em pecado. Então aqui nós temos profetas maiores, que são 5, né? Lembrando, Pentateuco 5, Histórico 12, Poético 5, Profetas maiores 5 e agora profetas menores. São profetas menores porque eles eram baixinhos, assim, tipo o tio Hélio, o pai da Bia? Não, era porque eles têm livros o quê? Menores, não é isso? Então, eles eram o quê? Escritos menores. Eles escreviam livros bem curtinhos, bem pequenininhos, mas eles eram também profetas que estavam advertindo o povo, entendeu? Pregando ao povo diariamente, falando verdades, entendeu? Que incomodavam, por isso eles eram profetas menores, por causa dos livros que são menores, tá bom? Então aqui nós estamos revisando essa parte que nós estudamos no domingo passado. E por que é importante nós entendermos e por que a gente está estudando esses gêneros aqui, tá bom? Pentateuco, Histórico, Poéticos, Profetas maiores e profetas menores, tá bom? Hoje nós vamos para a nossa segunda parte, não é isso? A Bíblia tem 2 divisões, 66 livros, nós acabamos de revisar os 39 do Antigo Testamento. Agora nós vamos para onde? Para os 27 livros do Novo Testamento, certo? Por que tem um Antigo Testamento e tem um Novo Testamento? Então, se tinha um Antigo Testamento, agora o Novo Testamento não vale? Não, a palavra de Deus ela é completa, não é verdade? O Antigo Testamento era eram as escrituras sagradas que os judeus tinham antes da vinda de Jesus. Agora, entendeu? Vem um Novo Testamento, que são as palavras que foram ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Nos ensinando acerca da sua vida, história e ensinamentos. Por isso nós chamamos de Novo Testamento. O Antigo são as escrituras sagradas, certo? Que o povo de Israel, hoje os judeus, só consideram o Antigo Testamento. Mas nós consideramos as palavras do Senhor Jesus. E ele está composto, eu já falei, de quantos livros? 27 livros. O Antigo Testamento tem 66. 39, perdão. E o Novo tem quantos? 27. A soma deles, 66. Certo? E aí, nós também temos uma divisãozinha que nós vamos fazendo esse exercício também agora essa semana. O exercício dessa semana, vocês também vão ter que desenhar uma mãozinha. Só que vocês fizeram a do Antigo Testamento e agora vocês vão fazer a do Novo Testamento. Tá aqui, tá bom? Mas primeiro eu vou conversar com vocês sobre o Novo Testamento. Então, bora lá. O Novo Testamento é composto primeiro, certo? Dos primeiros livros do Novo Testamento são quem lembra? Os Evangelhos, certo? Que são aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento e são chamados de Evangelhos. Quem lembra o que significa Evangelho? Boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas são as palavras de salvação, não é isso? A anunciação de Cristo Jesus, que nasceu da Virgem Maria e veio nos trazer boas novas, de que nós não precisamos mais sacrificar animais, que nós não precisamos mais ir ao templo, matar uma pombinha se a gente não tem dinheiro, ou matar um cordeiro, entendeu? Para apagar os nossos pecados. Porque o que aconteceu? Cristo Jesus morreu uma só vez por nossos pecados.
ele derramou seu sangue por nós. E ele é narrado nesses 4 livros aqui, essa bendita história, certo? Então, vocês podem observar quando vocês forem ler esses livros, e a gente sempre aconselha que vocês leiam primeiro. Qual o primeiro livro que a gente sempre fala para ler? O Evangelho de João. E depois você vai ler você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos iguais. Ou a gente usa uma palavra assim meio complicada, mas que significa a mesma coisa. Evangelhos sinópticos, que significa evangelhos semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos semelhantes. Por quê? Porque eles contam as mesmas histórias sobre a vinda de Jesus. Eles contam a mesma história do nascimento, do que aconteceu na época antes do nascimento de Jesus, da perseguição, e eles vão sempre narrar as mesmas histórias de todo o ministério de Jesus. E João também conta essa história, só que de uma forma bem diferente. As palavras são um pouco mais diferentes, a forma como ele viu acontecendo foi um pouco diferente, certo? Então, esses 4 evangelhos também são livros que a gente chama de biográficos, né? Porque eles contam a biografia de quem? De Jesus, o nosso Salvador, certo? Então, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Descrevem a vida e ministério de Jesus e a sua mensagem de salvação, certo? E depois dos 4 evangelhos, nós vamos ver o livro histórico do Novo Testamento. Quantos livros históricos no Antigo Testamento tem? Quantos? 5? 12 livros históricos no Antigo Testamento, né? Pois bem, no Novo Testamento só existe um livro histórico. Sabia disso? Apenas um livro histórico? Só tem um livro que conta a história no Novo Testamento. Conta a história do surgimento da igreja. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos, certo? Então, o livro dos Atos dos Apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles 12 seguidores de Jesus, certo? O qual também poderia ter o nome de Atos do Espírito Santo, né? Algumas pessoas falam. Este registra a história do crescimento da igreja primitiva e encerra-se com a prisão de quem? Do apóstolo Paulo, certo? Então, o único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. Então, a gente começa com 4 livros aqui nos evangelhos. Nós vamos fazer a mãozinha assim. Vocês lembram que vocês escreveram os livros assim do Antigo Testamento, não é isso? Vocês escreveram, o Pentateuco aqui, vocês escreveram os livros aqui os 12 livros, vocês escreveram os livros poéticos aqui, agora vocês vão escrever o Novo Testamento aqui, dentro da mãozinha. Aqui por fora vocês fizeram o Antigo Testamento, aqui por dentro vocês vão fazer um Novo Testamento, tá bom? Aqui vocês vão fazer os 4 evangelhos e aqui o livro de Atos, um único histórico, tá bom? Então, livro histórico do Novo Testamento, apenas o livro de Atos. Mas nós temos agora também uma enorme quantidade de livros, ou que nós chamamos de epístolas. Que palavra difícil, né, tia? O que significa epístolas? Que palavra difícil. Ou uma coisa muito simples, cartas. Você já enviou cartas para alguém? Não? Hoje em dia as pessoas não enviam mais cartas, né? Mas no tempo da titia e no tempo da mamãe de vocês, eu tenho certeza que elas enviaram cartas. Talvez elas, talvez a vovó delas. Bem, tá bom. A tia já enviou cartas. Quando a mãe da tia morava longe, eu enviei muitas cartas para minha mãe, certo? Você escrevia a carta, não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha esse negócio de SMS, e-mail. Então, a tia escrevia horas e horas uma carta, certo? Dava muito trabalho, escrevia uma carta.
dobrava bonitinho, colocava no envelope, ia no correio, colocava o endereço da mãe dela, colocava lá no correio, demorava dias para chegar. Quando chegava a mãe dela, colocava os óculos e tentava traduzir tudo que eu tinha escrito, porque a minha letra era um garrancho até o dia de hoje. Até vocês sofrem com a minha letra. Então, cartas são isso, uma coisa que você escrevia e mandava para alguém ler. Demorava dias para chegar. No Novo Testamento, naquela época da Bíblia, as pessoas também faziam isso. O que elas faziam? Naquele momento, eles escreviam cartas. Cartas de recomendação, cartas para falar, dar notícia a alguém, certo? Naquela época, a comunicação se dava dessa forma. Eles escreviam cartas e mandavam uns para os outros. Então, o evangelho se espalhou para muitas igrejas e para muitos locais por meio de quê? De cartas. Paulo, o apóstolo Paulo, certo? Que vai ser preso no finalzinho do livro do histórico, que é o livro de Atos. Quando ele estava preso, ele escreveu muitas cartas para falar do evangelho a muitas igrejas. Igrejas que ele tinha fundado, igrejas que ele queria visitar e não visitou. Então, o que ele fazia? Ele escrevia cartas e mandava para essas igrejas, certo? Então, nós temos de cartas aqui no Novo Testamento, por isso que a gente tem 27 livros, a gente sabe que 4 são evangelhos, 1 é histórica e agora cartas. Nós temos, sabe quantas cartas no Novo Testamento? 21 cartas, ou chamadas, essa palavra difícil, epístolas, que é a mesma coisa que cartas, certo? Então, 9 delas foram dirigidas a igrejas, 9 cartas foram dirigidas a igrejas. De Romanos a 2 Tessalonicenses, foram cartas escritas diretamente para algumas igrejas, certo? E 4 cartas foram dirigidas a pessoas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemão, Tito, certo? E uma foi dirigida aos hebreus, a um povo, certo? E 7 delas foram dirigidas a todos os cristãos, indistintamente, de Tiago a Judas. Então, nós temos aí o número de 21 cartas escritas. Muitas dessas cartas, aproximadamente 13 cartas por aí, foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo. Outras foram escritas por Pedro, certo? Então, assim, eram esse número de cartas que existe no Novo Testamento, tá bom? Então, vamos voltar a recapitular. Nós temos 4 evangelhos, 1 livro histórico e 21 cartas escritas no Novo Testamento, tá bom? E agora, vocês lembram da divisão que nós estudamos no Antigo Testamento? Na divisão do Antigo Testamento era o quê? Nós estudamos que lá tinha Pentateuco, histórico, poético e profetas, né? Profetas maiores e profetas menores. E no Novo Testamento, nós temos também livros proféticos? Também temos um livro profético no Novo Testamento. E este livro profético, qual é este livro profético? Nós temos apenas um livro profético. O livro de Apocalipse, certo? Um livrinho profético, tá bom? O livro de Apocalipse, ou chamado também de Revelação, narra a consumação da vitória do bem contra o mal. Narra a vinda de Cristo, certo? A vinda do reino, do nosso rei. Então, ele é o único livro profético. Enquanto no Antigo Testamento nós temos profetas maiores e profetas menores, não é isso? Nós temos aí somados 17 livros proféticos. No Novo Testamento, nós temos apenas um livro profético, tá bom? Então, esse é o nosso estudo sobre o Novo Testamento, sobre os 27 livros do Novo Testamento, tá bom? Agora, nós vamos para a nossa parte de quê? De memorização. Vocês estavam achando que ia ficar só nesse bate-papo? Não, não.
nós vamos fazer a nossa segunda parte da nossa Bíblia na mão, que é o quê? Consiste em quê, meninos? Memorizar, gravar isso. Por que eu quero que vocês gravem isso? Para que vocês aprendam a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas para isso, você precisa guardá-la em sua memória. Certo? Você precisa saber o quê? Manusear a palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento dela. Ou você precisa saber buscar um livro. Não quero que vocês, o pastor fale bem assim, abra a Bíblia no livro de Atos. Atos, você está lá em Gênesis. Não, pior. Você vai lá no índice e fica nesse índice assim, ó, que esse monte de livrinho pequenininho, sem saber. Você precisa saber. Você precisa dominar a palavra. Porque a palavra transforma. Sabe esse pequeno livrinho aqui? Ela transformou a vida de milhões de pessoas. Martinho Lutero tinha uma palavra que ele falava assim, que a pena transforma, que o diabo tinha medo da pena. Sabe o que significava isso? Martinho Lutero, ele traduziu a palavra de Deus. Ele dizia que Satanás tinha medo da pena, porque a pena era a caneta. Naquela época, ele usava a pena para poder traduzir. Por quê? Quando ele traduzia que as pessoas podiam ler a Bíblia na própria língua, as pessoas se convertiam praticamente que sozinhas. Porque esse livro é tão poderoso, que as pessoas se convertem. Você sabia que há países que este livro é proibido? Que as pessoas não podem ler? E você pode? E você tem a sua própria Bíblia? E talvez você não saiba usar? Eu não quero que você fique envergonhado por não saber usar a sua Bíblia. Por isso que a tia está fazendo esse exercício com você, para que você possa entender como ler, como achar os livros. E eu não quero que quando a gente voltar às próximas aulas, ver você procurando o livro da Bíblia aqui no índice. Você não vai precisar disso mais. Porque você vai saber onde está o livro da Bíblia. Porque eu quero que você memorize o Antigo Testamento e eu quero que você memorize o Novo Testamento. Porque você precisa ter isso na sua mente para quando você for pregar o Evangelho, para que você anuncie a palavra de salvação a seus amigos, a quem você precisa. Quando você estiver da minha idade, quando você estiver mais velho, que você se lembre dos versículos e da palavra de Deus, você sabe exatamente onde está. Você sabe procurar, que você maneje bem a palavra da verdade. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que eu quero que você aprenda com isso. Manejar bem a palavra da verdade. Certo? Vamos lá? Nosso próximo exercício é o Novo Testamento. Olha aqui bem direitinho. Você se lembra que nós fizemos o Antigo Testamento nos dedinhos, né? A tia até cobriu aqui para não confundir. Agora você vai fazer, certo? O Novo Testamento na parte de dentro da mão, certo? Aqui você vai escrever o gênero, evangelho, histórico, epístolas ou cartas. Olha como a letra da tia é desastrosa. Imagina como a mãe da tia sofria para ler as cartas dela. E aqui nós vamos ler o quê? Profético. Aqui estão os números 4, 1 histórico, não é isso? 21 cartas. A tia deixou aqui, ó, bem separado para vocês, olha. 9 que foram escritas para igrejas, não é isso? Eu deixei separado aqui aquela aula que nós tivemos sobre aquilo que eu acabei de explicar para vocês, certo? 9 foram dirigidas para igrejas, 4 dirigidas para indivíduos e 7 cartas foram dirigidas
para todos os cristãos indistintamente, certo? Então tá bem aí a colinha, por isso que eu coloquei 9 aqui do lado, 4 e 7, que somando dá 21 cartas. E o único livro profético do Novo Testamento é o quê? O Apocalipse ou livro da Revelação, tá bom? Depois eu vou mandar a fotozinha aí no grupo para você também fazer a sua mãozinha do Novo Testamento dessa vez, tá bom? Então nós fizemos o Antigo Testamento, nós vamos fazer agora o Novo Testamento, tá bom? Para que você maneje bem a palavra da verdade. Você precisa entender esses gêneros, você precisa compreender bem isso. Eu quero que você marque na sua Bibliazinha a NVI, que é a Bíblia que nós escolhemos usar, certo? Se você ainda não tem, nós vamos dar um jeito de conseguir essa Bíblia para vocês, certo? Então, eu quero que você marque com esses marcadores o primeiro livro, certo? De cada um desses. Do Antigo Testamento, vocês marcaram lá Gênesis, Josué, Jó, Isaías e Oséias. E no Novo Testamento, vocês vão marcar lá. Você vai marcar 2 vezes o Novo Testamento. Na primeira página do Novo Testamento, você coloca 2 papeizinhos para você achar rápido quando falar que é o livro, quando é um livro do Novo Testamento. E aí você vai colocar um papelzinho em Mateus, um papelzinho em Atos, um papelzinho em Romanos, que é a primeira carta, e um papelzinho aonde? Em Apocalipse, tá bom? Para ajudar você a procurar. E se você memorizar, quando o pastor falar bem assim, abra sua Bíblia em Efésios, aí você já vai saber, Efésios é uma carta. Então você marcou Romanos, você abre lá em Romanos, não é isso? Onde você marcou o primeiro papelzinho, e vai procurando depois de Romanos o quê? Efésios. Vai ficar fácil de você manusear a sua Bíblia, tá bom? Fácil de você encontrar o quê? O seu versículo. O livro que o pastor está falando, certo? Então, é assim que nós começamos a aprender a usar a Bíblia. Primeiro, nós precisamos entender do que ela está tratando. Precisamos entender que Apocalipse é um livro que fala de quê? De profecias, de coisas que vão acontecer no final dos tempos. Precisamos entender que as cartas estão anunciando o Evangelho direcionados àquelas igrejas para quais foram escritas e que estão também nos anunciando. Precisamos saber que Atos é um livro que? Histórico. E precisamos saber que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que contam a biografia, a história de Jesus. Por isso são chamados de Evangelho, a história das boas novas, tá bom? Então, muito obrigada, um grande abraço para vocês. Estou assim com muita saudade e espero logo que a gente possa estar em sala de aula para a gente conhecer os novos alunos que nós temos, entendeu? Que vão ficar com a gente, que é o Caleb, que é o Humberto, certo? Que ainda não puderam estar na nossa salinha, tá bom, meninos? Sejam muito bem-vindos, a gente tá louco para ir para a salinha para a gente fazer as nossas primeiras aulas, todos nós juntos, tá bom? Mesmo que a gente tenha que usar a máscara. Um grande abraço, fica com Deus e vamos nos ver amanhã para receber a revista. Tchau, tchau.